Chamamos ao palco agora o professor Moacir de Araújo Lima, bacharel em Física, com 3 pós-graduações nessa área, bacharel em Direito, professor universitário e mestre em Linguística na área da Lógica da Linguagem Natural pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em suas obras e palestras, vem se dedicando ao estudo das possibilidades de atuação da consciência no mundo da nova física. Transita com facilidade nos caminhos da ciência e da espiritualidade, mostrando as ligações cada vez mais evidentes entre essas duas áreas. Bênção, imposição de mãos e passe. Uma visão quântica é o tema da abordagem do professor Moacir de Araújo Lima. Muito bem-vindo. Bom dia a todos. Einstein declarou que era mais fácil desintegrar um átomo do que desintegrar um preconceito. O Dr. Lucchesi assumiu essa difícil tarefa, que vai além das fronteiras do laboratório, porque está no mundo do pensamento, de desintegrar pouco a pouco esse preconceito, que afirma hoje, até por desconhecimento dos novos paradigmas científicos, que há um conflito entre ciência e religião, ou entre ciência e espiritualidade. Na verdade, pelos novos paradigmas científicos, fica fácil entender que o conhecimento científico e o conhecimento religioso, muito ao contrário de se antagonizarem, são conhecimentos complementares. São visões de diferentes dimensões em que atua o ser humano, e é por isso que esse novo paradigma científico, o paradigma quântico-relativístico, tem sido verdadeiramente um paradigma libertador. O materialismo realista, baseado no mecanicismo newtoniano, estava suportado por 4 colunas dentro do terreno da filosofia da ciência. É importante que se diga que nenhum desses modelos, que nenhuma dessas colunas sobrevive hoje diante do paradigma da física quântica. Pela ciência antiga, a nossa missão no mundo era muito pobre. A realidade estava posta e nós teríamos apenas que tentar compreendê-la sem termos a menor possibilidade de intervenção. O mundo físico era o mundo físico. E nós não tínhamos nenhuma participação e mesmo nenhuma possibilidade de intervenção na sua dura e extremamente objetiva realidade. Se este panorama nos impossibilitava intervenções, pensávamos, quem sabe, em relação a nós mesmos. Já que em relação ao mundo exterior eu nada posso fazer, eu que rezava equivocadamente o paradigma antigo, quem sabe em relação a mim mesmo. Mas como a física dá a base da filosofia da ciência, a biologia seguia também uma espécie de fatalismo científico. Nós éramos o resultado das posições dos átomos nas nossas células. Acreditava-se que a partir do momento da concepção, a partir da fecundação, do óvulo pelo espermatozoide, assim como estariam determinadas nossas características físicas, como cor de olhos, estrutura óssea, lóbulo de orelha, também estariam determinadas aquelas características referentes ao nosso caráter, às nossas inclinações, às nossas tendências positivas ou negativas. Admitia-se apenas, além da biologia, uma pequena intervenção do meio ambiente. Quem sabe se apelava então para uma religiosidade tradicional que poderia trazer ao homem um panorama de mais luz, de mais esclarecimento, mas muitos dos ensinamentos ortodoxos também caíam no determinismo. O teu destino está escrito por um ser superior que, independentemente de qualquer critério de mérito ou justiça, te condenava a ser um assassino ou um benfeitor aos 14 anos, o que tornava-nos todos absolutamente irresponsáveis, sem mérito e nem culpa. Esse tipo de divindade que os ateístas, como Richard Dawkins,
se comprazem em condenar, como se fosse essa a ideia dominante hoje, nós também, dentro da nossa religiosidade, não admitimos. Aquele Deus vitoriano que decepcionou Darwin não é a ideia que nós temos hoje de uma inteligência suprema, de um supremo maestro, de uma energia inteligente, causa primeira de todas as outras causas que nós investigamos. Foi exatamente isso que trouxe o paradigma quântico, elevando o observador a uma nova categoria. Em 1935, foi realizada uma experiência que revolucionou a física. Discutia-se na época, e com aquela antiga tendência maniqueísta, verdadeiro ou falso, sim ou não, bom ou mal, luz ou sombra, esquecidos inclusive de que sombra não existe. Sombra é a ausência de luz. Esquecidos de que também frio não existe, frio é a ausência de calor, porque todos os corpos estão vibrando e, consequentemente, todos eles são fontes de calor. Poderíamos pensar também que o mal é apenas o afastamento voluntário do bem supremo e não uma energia em si mesmo. Nessa experiência se investigava a natureza do elétron. Seria o elétron uma partícula ou uma onda? A diferença é simples. Uma partícula está em um só lugar em cada instante. Como uma bolinha que eu deixasse cair aqui, a cada momento ela estaria numa posição diferente, e seria possível determinar com exatidão a sua velocidade e a sua altitude em cada momento da experiência. Já uma onda está em vários lugares ao mesmo tempo, e se for jogada contra um obstáculo que tem duas fendas, passará ao mesmo tempo pelas duas e produzirá um mecanismo de interferência. Os cientistas faziam experimento, a chamada infame experiência da dupla fenda, porque sacudiu o universo de conforto. Tudo aquilo que muda, aquelas coisas que nós achamos que são absolutas, definitivas, e nos obriga a pensar em novos paradigmas, sacode nosso universo de conforto e muitas vezes não nos deixa numa posição de tranquilidade. Eles disseram que pela experiência se saberia definitivamente se o elétron seria uma onda ou uma partícula. Surpresa geral, às vezes o elétron se comportava como onda, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e ainda fazendo interferência, e outras vezes se comportava como partícula, passando por uma ou passando por outra. Mas essas duas situações eram consideradas absolutamente impossíveis. Ou onda ou partícula. Ou um tipo de resultado na experiência ou outro. Apenas se esqueceram de contar para o elétron que ele estava proibido de adotar o duplo comportamento. E como se esqueceram de contar e o elétron não ficou sabendo, ele realizou toda esta mudança no paradigma vigente. Levou muito tempo para que os físicos tivessem coragem de se fazer uma pergunta inconveniente. Afinal de contas, o que é que faz o elétron se comportar como onda ou como partícula? E ao investigarem, chegaram à mais surpreendente e revolucionária conclusão da ciência contemporânea. É a consciência do observador. É nossa consciência agindo, inclusive, sobre a matéria subatômica. E aquele observador, mero espectador que nada podia fazer no conceito antigo, foi elevado à categoria de co-criador. E pouco a pouco fomos trocando certezas por possibilidades. O conhecimento antigo era um conhecimento absolutamente previsível, do certo, do imutável, do perene. O conhecimento atual é um conhecimento de possibilidades. A física quântica trocou certezas por possibilidades. E o que é mais importante é que a realização dessas possibilidades depende da nossa consciência. E usa-se aí a palavra consciência no mesmo sentido em que usamos a palavra espírito. Algo que transcende a nossa simples máquina física. Nessa situação, muda-se então o paradigma. E quando se diz que se troca certeza por possibilidade,
Para alguns parece não ser uma boa notícia. Puxa, mas agora não tem mais nada certo? Agora existem somente possibilidades? Sim, o que é muito bom, porque se existem possibilidades, nós temos escolhas. Se nós temos escolhas, nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade. E só por termos liberdade é que nós temos responsabilidade. Hoje se sabe que quando um experimentador está olhando para o elétron, de uma certa forma o elétron também está olhando para ele. Nós interferimos em todas as experiências realizadas, de tal modo que, segundo o físico James Wheeler, o nome observador é um nome superado, embora ainda em uso. Nós deveríamos trocá-lo por participante. Isso nos traz uma visão de mais liberdade e responsabilidade no mundo em que nos encontramos. E o primado da matéria cedeu lugar ao primado da energia. Se perguntarmos a um cientista atualizado, nos dias de hoje, quais são os elementos básicos da formação do universo, ele não nos falará mais em partículas que formam átomos, que formam moléculas, até porque na visão da física quântica não há partículas, há possíveis partículas, que formam possíveis moléculas. Então ele nos dirá que basicamente o universo é feito de energia e intenção. E é interessante que nem energia nem intenção são coisas materiais. Quando se previu a teoria das supercordas, através de equações matemáticas, que é hoje a teoria dominante na física, Susskind, o criador dessa teoria, disse que sua primeira emoção, depois de ter apresentado aos seus pares da universidade a nova teoria, foi um encontro prolongado com Jack Daniels, aquele bourbon americano, porque ele simplesmente resolveu se embriagar, tão negativa foi a resposta dos seus pares. Disseram que a teoria das cordas não era nem científica nem filosófica. Era um misto infeliz das duas coisas, que somou enganos das duas áreas e chegou a uma conclusão completamente absurda. Menos de 10 anos passados, e a teoria começou a ser a verdadeira coqueluche do momento nos meios físicos. Era a teoria mais admitida. E o que diz a teoria das supercordas? Tirou a substancialidade da matéria, ao afirmar que tudo que nós percebemos e até aquelas energias e vibrações que nós não percebemos, resulta da vibração de pequenos filetes energéticos, de 11 dimensões. Vejam a pobreza dos nossos sentidos, nós percebemos só 3. São 11, verificadas matematicamente. E essas cordas, ao vibrar, produzem a matéria e todas as suas características, como massa, carga elétrica, campo magnético e assim sucessivamente. E aí nós devemos pensar um pouco mais. Da vibração dessas cordas surgiu um universo organizado. Da vibração dessas cordas surgiram os nossos corpos, surgiu tudo que nós estamos vendo, e um universo cujas leis nós ainda estamos caminhando lentamente para descobrir, longe de termos o seu conhecimento pleno. E aí se pergunta, seria lógico, seria racional atribuir-se tudo isso ao acaso? A pergunta é fácil de ser respondida. As cordas produzem vibração eletromagnética. Vamos a um exemplo de vibração mecânica. É possível tocar num violino a 9ª Sinfonia de Beethoven? É. Basta que nós, fazendo vibrar as cordas, consigamos produzir as notas musicais e os acordes característicos da 9ª Sinfonia. Mas isso pode acontecer ao acaso? Qualquer um pode fazer isso? Se um dos senhores me trouxesse aqui um violino perfeitamente afinado, vamos pensar num violino baratinho para não haver muito gasto, um Stradivarius. Me trouxesse aqui esse violino afinado e eu tentasse tocá-lo, provavelmente as pessoas de boa audição abandonariam a sala em pouco tempo, porque eu produziria ruído e não música. Ao acaso nós não podemos produzir. O que é necessário para tocar um violino? Energia e intenção. O que é energia? É a força que nós transmitimos às cordas. As cordas de um piano, teclando e fazendo com que o martelo bata na corda. As cordas do violino, passando sobre elas o arco. Isso é energia. Mas energia não basta.
é preciso também intenção. E o que é fisicamente a intenção? O domínio do processo. Saber como pressionar a corda, como fazer passar o arco sobre ela, para que se consiga um resultado harmonioso. E a harmonia não se produz ao acaso. Então, houve um tempo em que as supercordas não existiram. Houve um momento da criação que alguns cientistas negaram por muito tempo, e depois, ao captarem os ecos do Big Bang, foram obrigados a admitir. Houve um momento inicial. Então, é mais difícil do que um de nós tocar violino. As supercordas foram produzidas e postas a vibrar harmonicamente, de modo a produzir a grande sinfonia cósmica, que só pode ser obra de um grande maestro, porque efeitos inteligentes só podem ser provenientes de causas inteligentes. Quem acredita que aquela grande explosão, o Big Bang, produziu o universo, e até nós aqui na nossa pequenez cósmica, um pedacinho de carbono no fundo do quintal da Via Láctea, mas discutindo sobre o universo, sobre suas leis, sobre sua formação, quem acredita que isso possa ser proveniente do acaso, tem a mesma mentalidade de quem crê que, colocando uma gigantesca carga de explosivos em uma tipografia, o resultado da explosão será uma coleção de livros finamente encadernados. Nós diríamos que isso é pouquíssimo provável. Diríamos, então, que esta probabilidade é aquilo que os matemáticos chamam evento estocasticamente impossível. Tem uma probabilidade tão pequena que se pode desprezar. Se pode apostar com grande chance de êxito que isso não acontecerá. Hoje a moda, na teoria materialista, é confundir complexidade com intenção. Eles falam em vários casos que são complexos e mostram que isso não tem intenção. E generalizam perigosamente, dizendo que tudo que é complexo não precisa ter intenção. Há um exemplo clássico. Um esquiador desce a montanha e deixa um rastro. Depois outros descem, em trajetórias diferentes, com velocidades diferentes. Depois de um certo tempo, nós temos uma série de linhas desenhadas na montanha, de altíssima complexidade e de difícil descrição matemática. E eles dizem, o universo também é assim. O acaso produz coisas complexas. É claro que o acaso produz coisas complexas. Nada mais complexo que o resultado de uma explosão. Agora, achar um relógio, ver que os seus ponteiros se movimentam, ou que há alguma coisa marcada na tela, que segue uma determinada ordem, não é o mesmo tipo de complexidade. É uma complexidade com intenção. E é por isso que os pensadores da ciência, hoje em grande número, dizem que o universo é feito de energia e intenção. E dentro disso, energia e intenção, nós somos elevados à categoria de co-criadores. E quando a ciência nos diz que existem possibilidades, nós temos que compreender que com o nosso esforço, nós colapsamos uma ou outra possibilidade em realidade, através do uso adequado da nossa energia. O princípio da incerteza diz exatamente isso. Nós produzimos realidade. Há uma frase que, às vezes, em cursos e conferências, a gente submete à análise do público e pergunta, coloca 3 ou 4 opções. É frase de um místico, é frase de um religioso, é frase de um poeta ou é frase de um cientista? O cientista entra em último lugar. No entanto, a frase é de um cientista. Flutuamos num oceano infinito de luz, chamado energia ponto zero. Nesse oceano de luz, infinitas possibilidades, com diferentes graus de probabilidade, se nos apresentam. E nossa consciência elege aquelas que quer transformar em realidade. Então, nós sempre temos possibilidade. Os quânticos contam muito a história de um espanhol, basco, teimoso. Dizem que os bascos são teimosos. Se houver algum aqui, saiba que essa história me foi contada por um amigo argentino, de modo que não tenho nenhuma responsabilidade sobre a análise da história. Mas esse basco estava se dirigindo a Madrid e foi interceptado na estrada por um anjo. E o anjo, ao se identificar, perguntou-lhe para onde ele estava indo. Hombre, ¿a dónde vas?
E ele com aquela voz de basco, firme e decidido, "Eu vou a Madrid." Então o anjo se identificou e disse, olha, estou aqui para te ensinar a responder. Deves acrescentar no fim da tua frase, se Deus quiser, senão ele te castiga. É aquele Deus antigo, né? Vamos ver então se aprendeste. Adonde vas? Senhor Ángel, quieran ou não usted e su Dios, yo voy a Madrid. E ponto. O anjo disse então que lhe daria a última chance, caso ele não respondesse, se Deus quiser, o transformaria em um sapo. O espanhol não respondeu, foi transformado em um sapo e jogado no charco. 30 minutos depois, o anjo restituiu-lhe a forma humana. Se agora vamos ver se aprendeste. Adonde vas? Senhor Ángel, yo voy a Madrid ou al charco. Porque quando o cidadão é teimoso, mas isso aí mostra que sempre existe uma nova possibilidade. E é por isso que essa nova ciência nos trouxe esperança, nos descreveu energeticamente, e um detalhe muito importante. De um modo bem amplo, nós somos emissores e receptores de energia. E só captamos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Por isso, aquelas pessoas que se reúnem para contar mazelas, doenças, fazer um verdadeiro concurso de dor de cabeça. Quando a gente diz para um deles, eu hoje estou com uma dorzinha de cabeça, eles nos olham do alto do seu PhD em headache e dizem, ainda bem que tu disseste dorzinha, porque dor de cabeça tenho eu. Quando me ataca não tem remédio que cure. Que ordem ela está dando ao seu cérebro? Não aceita o remédio. Células bloqueiam os receptores, porque eu tenho que ter dor de cabeça. Há que se orgulhar de alguma coisa. E não tendo outra coisa, senão de que se orgulhar, que seja da própria dor de cabeça. Mas isso é muito ruim, porque como nós somos emissores e receptores, nós muitas vezes esquecemos, ao nos queixarmos das coisas, como pessoas fazem, até com televisão. Eles ficam meia hora na frente do aparelho reclamando da péssima qualidade do programa. E não se dispõem a apertar um botãozinho para mudar de canal, ou para desligar. Isso significa atitude, isso significa foco. E em relação a nós mesmos, eu hei de me esquecer do fulano e daquele desaforo que ele me fez. Não vai esquecer, porque está pensando a cada momento. Daí a sabedoria do perdão, que é mais do que apagar, é deletar. Apagar é verbo antigo, do tempo da borracha. Deixa a marca e um perito pode verificar essas marcas. Depois de inventar o errorex, que foi a coisa pior do mundo, é a explicitação do erro. Onde havia uma marca branca de errorex, alguém errou aqui e corrigiu. O texto original não era esse. Chegamos com o computador ao deletar. Deletar é tirar do campo da memória. Mas não pode acumular na lixeira. De vez em quando o computador pergunta, quer esvaziar a lixeira? Sim, prontamente. E aí nós nos liberamos. Porque há duas maneiras de ficar preso a alguém eficientemente. Amar ou odiar. A primeira é muito boa, a segunda não. E como somos emissores e receptores de energia, vista nesta modelagem frequencial, a criatura humana recebe na mesma frequência em que vibra. E daí, lembrando Platão no Timeu, quando diz que duas coisas só se unem, quando existe um terceiro elemento capaz de uni-las, e esse elemento é tão mais importante, na medida em que faz das coisas que unem e de si mesmo um novo ente, com características diferentes daqueles entes que uniu. Nós entendemos que para as nossas conquistas, para o nosso progresso, para a nossa vida, para a nossa saúde, a fé é o elemento primordial. É esse elemento que estabelece nossa relação com as melhores possibilidades. A fé que começa em nós mesmos, nas nossas chances, nas nossas capacidades. Houve um jovem repórter que foi demitido do New York Times. O editor chamou para dar uma explicação e disse, tu és um bom repórter, tu até escreves muito bem, o teu texto é correto, mas nós não podemos continuar contigo por uma única razão. Tu não tens nenhuma criatividade. E assim ele foi demitido. Esse jovem repórter se chamava Walt Disney. E parece que não tinha mesmo nenhuma criatividade. Não tinha tudo para se deprimir. Em vez de se deprimir, criou o Pato Donald, criou o Mickey Mouse, mostrou que possuía criatividade.
E aqueles jovens que tocavam numa garagem e foram entrevistados pelo diretor-presidente da Decca, a maior companhia de gravações da época, e ele ouviu os jovens e disse: vocês devem continuar a tocar em garagem. A música de vocês não tem nenhuma possibilidade e vocês usam muito guitarra, e a guitarra não vai durar mais 10 anos como instrumento musical. Os Beatles saíram muito tristes dessa entrevista, mas não acreditaram. Graham Bell recebeu notícia semelhante quando apresentou à IBM o seu projeto de telefone e disseram: esse aparelho produz mais ruído que comunicação, jamais poderá ser usado seriamente como instrumento de comunicação. E parece que pôde. Há pessoas que não dispensam um celular em nenhum momento da sua vida. E se ele está desligado, parece que estão fora da realidade. Estão numa outra dimensão, num universo paralelo, e não estão chegando muito bem até aqui. Portanto, a primeira fé nós temos em nós mesmos. Mas a boa lógica está a demonstrar que a criação ocorreu no sentido descendente. As coisas vêm sempre do mais sutil para o mais denso. Uma casa, primeiro, foi o pensamento de um arquiteto. Depois foi colocado em uma planta, num papel, onde um materialista objetivista diria: aqui não pode morar ninguém, joga fora esse papel. E finalmente se tornou uma realidade objetiva. Então tudo vem dessa construção do mais sutil para o mais denso. E o efeito, porque nós somos emissores e receptores de energia, esse efeito está comprovado nas próprias plantas. Não depende só da pessoa acreditar em quem lhe dirige uma oração. O acreditar do alvo ajuda, porque cria sintonia de recepção. E a sintonia é o grande segredo para recebermos algo. Mas, independentemente disso, os efeitos também são comprovados. Clive Baxter, engenheiro eletrônico que criou o detetor de mentiras, parece que é aparelho odiado em Brasília. Mas Clive Baxter utilizou esse aparelho chamado polígrafo em algumas plantas e fazia com que pessoas entrassem na sala, algumas para cuidar da planta, para acariciar a planta. E verificou que esta carícia, essa imposição de mãos, produz efeito na própria planta. E outras para agredir a planta, por exemplo, queimá-las com um cigarro. Depois de 2 ou 3 experiências, a planta, que não tem cérebro, identificava o agressor e reagia eletricamente como se estivesse sendo agredida no momento exato em que o agressor entrava na sala. Se ela já consegue essa identificação, nós em grau muito maior. Por isso que vibrar no bem nos faz bem. Por isso que os bons pensamentos, as boas vibrações, as boas energias estão cientificamente comprovadas. A oração, a imposição de mãos, o canto harmonioso, tudo isso que se faz de diferentes formas, nas diferentes religiões, nas diferentes crenças, são formas de emitir energia. Energia que está cientificamente comprovada, por exemplo, a partir das fotografias das moléculas da água feitas por Masaru Emoto. Então, nós podemos nos identificar com essa energia e entender hoje que a cura depende muito de nós e também da intenção daquele que pretende nos curar. De uma relação de amizade que gera confiança e receptividade. De uma geração de bom entendimento. De uma transmissão efetiva e eficiente de energias. E é por isso que nós hoje estamos aqui unidos. Porque temos um mesmo fim. Nós temos um mesmo texto. Estamos em dúvida quanto à vírgula. E a vírgula é importante. Se as mulheres soubessem o valor que têm, os homens se ajoelhariam a seus pés. Depende da vírgula. Se as mulheres soubessem o valor que têm os homens, vírgula, se ajoelhariam a seus pés. Frase machista. Se as mulheres soubessem o valor que têm, vírgula, os homens se ajoelhariam a seus pés. Mudou. E agora contentou outro grupo, naturalmente. Então, nós vamos deixar de brigar por minúcias. Nós temos todas as condições para nos unirmos. Nós estamos indo a caminho da demonstração científica da eficiência da espiritualidade. E nesse caminho, tudo nos convida a uma união. Tudo nos convida a uma lei de amor. Amar e amar sem medo. Amar com intensidade, porque quem ama mais ou menos corre o risco de se transformar numa pessoa mais ou menos.
A vocês que não querem ser mais ou menos, muito obrigado pela atenção e até um próximo encontro. Muito bom, parabéns. Muito interessante, muito bom. Parabéns. Chamamos agora ao palco o pastor Christian Santiago Loiácono, formado em Direito e em Teologia, mestrado em Teologia na área da Bíblia Novo Testamento, é pastor junto à Igreja Evangélica Encontros de Fé e secretário da Sociedade Bíblica do Brasil. O pastor Christian Loiácono abordará o tema a oração como apoio na doença. Eu aprendi com o professor Moacir, abordará se Deus quiser. Queria agradecer essa oportunidade, a presença de todos vocês, especialmente pela iniciativa do Dr. Lucchesi em se aventurar nessa seara. Após praticamente 2 séculos de um certo fascínio da humanidade pelas capacidades aparentemente inesgotáveis da razão, há um clamor amplo no sentido de afirmar que o ser humano é mais do que um ser que pensa. Busca-se um resgate de outras dimensões que consideramos inalienáveis, como a sua capacidade de amar, de se comover, de sentir dor ao se deparar, por exemplo, com a vida. Restitui-se assim o ser humano que é, enquanto sente. Percebe-se que o ser humano, alienado da sua dimensão emocional, cria em torno de si um mundo frio, utilitarista, e voltado ao desempenho de funções, mas que não preenche as suas necessidades de sentido e realização pessoal. Com muita força, brota do seu interior um desejo de religar-se a algo que responda às suas questões mais profundas. Emana uma busca pela espiritualidade, que vai além da necessidade de ligar-se a religiões constituídas, para religar-se a algo que responda as suas questões ao sentido da existência. Recompõe-se assim o ser humano que é enquanto crê. Esse movimento mais largo de resgate do ser humano integral adentra os espaços acadêmicos, os consultórios de aconselhamento, os hospitais, as clínicas médicas e, inclusive, a própria maneira de fazer ciência. Um dos aspectos imediatos desse resgate da espiritualidade, preservando-se, obviamente, a enorme importância da razão, é uma nova discussão em torno da questão da saúde. Se durante um certo tempo tratou-se o ser humano abalado em sua saúde de forma restrita ao apoio técnico-científico, surge gradativamente uma noção de saúde mais ampla, que inclui, inclusive, como parte da terapia, o cuidado na dimensão espiritual. A própria Organização Mundial da Saúde discute a inclusão da dimensão espiritual a seu conceito multidisciplinar de saúde, que ainda restringe o conceito de saúde e bem-estar a dimensões físicas, psíquicas e sociais. Nesse contexto, a religiosidade que nos cerca hoje não segue trilhos convencionais. É de um colorido sumamente místico, cultivando um forte grau de emocionalidade e subjetividade. Ela põe à descoberta exatamente assim a deficiência afetiva da sociedade global. Kant dizia: nenhuma religião vai suportar infinitamente a oposição à razão. Perguntamos: não poderá ser verdade também o inverso, a saber que nenhuma ciência aguentará infinitamente a oposição à religião? A oração constitui o núcleo mais profundo e íntimo da experiência religiosa, a ponto de se poder afirmar com toda a razão que não há religião sem oração, nem oração que seja compreensível sem o apoio de algum tipo de religiosidade. Essa oração pode ser expressa de muitas maneiras. Ela pode ser pessoal, comunitária, privada, oficial, silenciosa, mental, vocal, gestual, meditativa, contemplativa, de petição, de gratidão, de louvor,
de ação de graças ou como confissão de fé. Como bem expressou Martim Velasco, a raiz comum a todas as orações estaria na consciência por parte do homem da presença do mistério, bem como no acolhimento dessa presença. Mistério que, de um modo ou de outro, é sempre concebido como uma realidade totalmente transcendente. Do ponto de vista da teologia, oração é a conversa do ser humano, em última instância, com Deus. Nela se manifesta ou se expressa reverência, admiração, gratidão, arrependimento, indignação, confiança, esperança, além de tantos outros sentimentos e necessidades existenciais ou não. Sob outra perspectiva, oração é o estado mental induzido pela devida apreensão do caráter do transcendente e da relação do ser humano com ele, como Criador, preservador e redentor. Assim, a oração é a expressão, verbal ou não, de todos os sentimentos e desejos que este estado mental produz ou exerce. Essa oração, é bom dizer, pressupõe a personalidade do transcendente, que, embora conceitualmente esteja além de tudo e de todos, ao mesmo tempo está perto de tudo e de todos e se dispõe a conversar, a interagir. Não se ora para que o transcendente saiba de nossas necessidades, pois, segundo Jesus, Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Parece que o interesse de Deus aqui é muito mais no sentido de que aprendamos a confiar nele, de que saibamos que, afinal, tudo vem dele, independentemente das circunstâncias que nos cercam e, às vezes, nos afligem. Isso talvez seja de grande valia para a pessoa que pensa que Deus não vê, que ele não se importa, que ele não vê, por exemplo, sua enfermidade, sua dor, seus problemas, seus dilemas. O desafio aqui é aprender a confiar nele, é ter fé. É saber que acima de todas as coisas está Deus, como bem expressa a oração, Pai nosso que estás nos céus. Oração também não é um fardo, um esforço a ser feito, um ritual a ser praticado mecanicamente como demonstração de piedade. Um pouco antes dessa fala, Jesus havia dito, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não é a quantidade, mas a qualidade desse momento que conta. É interessante o que o livro de Tiago deixa também registrado. Nada tendes porque não pedis. Aqui vemos um destaque dado ao poder da oração, que parece ser uma espécie de provocação a uma ação do transcendente. Provocação essa que nos é demandada. Logo em seguida, no entanto, está escrito, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A mensagem, nesse caso, não é a de que apenas provoquemos Deus a uma resposta, mas de que reflitamos. Será que realmente não há algo que possa ser melhor nesta vida do que satisfazer meus prazeres pessoais? Além disso, será que não estou demasiadamente descontente em vista do que já tenho recebido, considerando a escassez que muitas vezes se encontra ao meu redor? Mas a oração vai além. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É fato que cada um de nós carrega suas culpas, suas dívidas, suas perdas, às vezes irremediáveis. Muitas vezes, por exemplo, aqueles com quem gostaríamos de nos desculpar e de quem gostaríamos de nos despedir não estão mais entre nós. O que fazer? Como ser absolvido neste caso? Como lidar com isso? Será que há alguém que tenha poder para perdoar pecados nestes casos? Será que há alguma categoria superior diante da qual todos os seres humanos são iguais, nem melhores nem piores, mas simplesmente seres humanos? Categoria essa que possa transcender os limites do perdão humano, falho, contingente e efêmero? O salmista Davi certa vez disse, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
Quantas enfermidades são causadas ou agravadas pelo sentimento de culpa, pela ira, pela ansiedade. Em outro lugar está escrito: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Será que não há uma espécie de clamor coletivo profundo por ouvir essa boa notícia, ou essa boa palavra, de que os nossos pecados estão perdoados, de que há um Deus que sabe que somos falhos e que nos ama mesmo assim? Essa boa palavra pode ser ouvida na oração, sendo ela libertadora. Além disso, o salmista Davi chegou a orar: absolve-me das faltas que me são ocultas, daquelas coisas das quais somos inconscientes, mas que nos afetam no nosso dia a dia e que a oração nos ajuda a resgatar através do diálogo com o próprio Deus, nosso grande psicanalista. Por isso, Jesus deve ter dito: quando estiveres orando, se alguma coisa tiverdes contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe. A oração aqui traz luz sobre a escuridão da nossa rotina diária, que não nos deixa parar para reavaliar, para dar atenção ao que realmente importa, para dar valor à vida. Isso não exclui, é claro, a ajuda do outro, a ação terapêutica da qual passamos a ser objeto através de alguém outro. Porque Tiago também escreveu: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E o que dizer das orações de Jó, no momento da vida em que ele perdeu praticamente tudo, família, saúde, bens, aos olhos humanos, injustamente? Aos nossos olhos parece absolutamente absurdo receber o diagnóstico de um câncer incurável, ou de uma hora para outra perder um ente querido em um acidente de trânsito ou devido a alguma outra fatalidade. Em outras palavras, é mais fácil aceitar o sofrimento quando conseguimos, pelo menos em parte, entender as suas causas. Muito mais difícil é entender o sofrimento do inocente. Eis porque entendemos também aquele Jó que não se conforma, que quer entender o que está acontecendo com ele, que levanta protestos contra Deus, diante de Deus, ao ver Jó sentado em cinzas, coberto de feridas, raspando-se com um caco. Sua esposa se aproxima dele e diz: como tu ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Pois foi exatamente isso que Jó não fez. Pelo contrário, mesmo sem entender o sentido do seu sofrimento e mesmo elevando com veemência o seu protesto contra Deus, ele continuou apostando e confiando nele. E eis que, no final do livro, Jó levanta a Deus essa prece maravilhosa, que aqui reproduzo com as palavras de Jonas Rezende: antes do meu completo aniquilamento, Senhor, eu te conhecia de modo superficial, mas agora é como se te visse com os meus próprios olhos. Estou arrependido e pronto para reformular a minha vida. Em outras palavras, em Jó localizamos o sofrimento que transforma, que é a alavanca capaz de levar o ser humano que sofre a superar e até talvez transcender, finalmente, a própria dor. A partir de Jó, podemos dizer que quem não conhece o sofrimento ainda não sabe o que é viver. Ou como diz o poeta Francisco Otaviano: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido recanto adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. É inegável que frequentemente, quando o sofrimento e a crise se abatem sobre nós, passamos a refletir sobre a forma como estávamos conduzindo a nossa vida e não raro passamos a dar-lhe novos rumos e a definir novas prioridades. O sofrimento próprio e a solidariedade com a dor alheia podem nos colocar em contato com as camadas mais profundas da nossa existência e não raro nos conduzem a uma relação mais profunda com Deus, causando em nós uma verdadeira cura. Resiliência, um conceito relativamente novo que define a capacidade de se extrair do instinto de cada um, uma reserva de forças para superar dificuldades, tem a ver com superação de limites.
tem a ver com teimosia para viver. É como um metal que passa pelo fogo, se retorce, se modifica, adquire novas formas e, no final, sai mais fortalecido do que antes. Alguns autores, em especial Van Stendhal, consideram que o sentido da vida como pilar de resiliência pode estar vinculado a uma filosofia de vida e, muitas vezes, a vida espiritual e a fé religiosa. Mas vários autores concordam em que a vivência da religião e a participação na igreja são fatores de proteção, pois ajudam tanto a assumir com aceitação as adversidades inevitáveis, quanto a lutar com a esperança de transformação. A dimensão religiosa tem em Viktor Frankl, um cientista interessado. Ele foi confinado a 4 campos de concentração nazista, mesmo sendo já um psiquiatra. Perdeu os pais, a esposa e o filho. Sobrevivendo à experiência, descobriu que pessoas que têm uma razão para viver resistem mais, pois aprendem a ver sentido no sofrimento. Como estudioso do comportamento, acrescentou a dimensão espiritual ao estudo do ser humano. Ele salientava o papel do médico como de um cuidador que escutava as pessoas também no que se refere ao sentido religioso. Em princípio, não via na religião um traço de neurose, mas algo saudável a ser resgatado, discordando neste ponto de Freud. Ao estudar estes fenômenos, deparou-se também com a religiosidade doentia, mas pontuava que mesmo as pessoas sem religião declarada mantinham aspectos característicos da fé. Numa de suas obras, ele destaca a presença ignorada de Deus. É claro que a oração pode ser um assunto difícil. Pelo menos a oração sadia e madura. Não é fácil estabelecer um contato com alguém que jamais vimos, de quem não podemos fazer uma ideia senão por analogia, e de quem não temos as respostas pelas vias habituais da comunicação. Nossa fala com Deus, seja de que modo for, não pode partir senão de nosso mundo interior, com toda a sua complexidade, zonas anônimas e secretas, suas aspirações sinceras ou desvirtuadas, seus auto-enganos ou suas meia-verdades. Acaso não foram muitas as ocasiões em que não pudemos evitar a suspeita de que não tínhamos sido, senão nós mesmos, os únicos interlocutores de nossa oração? A célebre Lou Salomé julgou por demais estreita a visão de Freud sobre a crença religiosa, considerada pura ilusão defensiva da realidade. Para ela, Freud tinha uma postura impregnada de racionalismo positivista. Essa também foi a visão de Feuerbach, segundo a qual o mistério da teologia consiste na antropologia. O ser humano cria Deus à sua imagem. Nela projeta seus ideais, anseios e sonhos. Abre assim uma brecha para fugir de frustrações do mundo. Logo, Deus não passa de uma produção ideológica humana, sendo imperioso converter-se de candidatos ao além em estudantes do aquém. Cabe admitir sem rodeios que o ser humano jamais deixa de ser produtor de imagens de Deus. Ele pode falar de Deus somente como pessoa, a não ser que o reduza a uma coisa ou a um princípio absoluto. Orar a Deus, ou orar a um princípio filosófico, teria sentido? Na verdade, é só em categorias humanas que se pode falar de Deus. Assim também o faz a Bíblia. Sua maneira de falar de Deus é antropomórfica. Fala, por exemplo, do braço de Deus, da sua mão ou da sua boca. Deus anda, Deus se indigna. Tal fala é legítima quando se consciente é da sua relatividade. Alguém definiu assim milagre: um gênero menos comum da atividade divina pela qual Deus desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Essa compreensão leva em conta, é claro, a ideia da providência divina, pela qual Deus preserva, controla e governa todas as coisas. Essa definição encontra guarida no texto bíblico. A própria palavra sinal indica apontar para algo mais. A palavra prodígio tem essa ideia de deixar as pessoas perplexas e assombradas. E a palavra milagre é um ato que exibe grande poder. Na verdade, há ainda um terceiro propósito a ser destacado quanto aos milagres. Eles demonstram a compaixão de Deus para com os necessitados. Os 2 cegos de Jericó clamaram: tem compaixão de nós. E Jesus, condoído, os curou. Quando Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Sim, eu acredito em milagres. A fé em Deus tem promessa de vida.
Após o que foi dito, está claro que crer em Deus é um ato de coragem. Evidentemente, há razões que o fundamentam e o estimulam. No entanto, garantias racionais não existem. Na realidade, há sérios obstáculos a vencer. A fé sofre ameaças. A elas pertence a experiência da brutalidade nesse mundo, em que reina morte, violência, injustiça e assassinatos. Acontecem tantas coisas absurdas e o mal sempre, de novo, parece festejar triunfos. Mas a semelhança de Jesus na cruz, também nós experimentamos dolorosamente o abandono, uma espécie de ausência de Deus. Ele parece estar oculto. Nossos olhos e sentidos não o percebem, isto faz parte do seu segredo. E todavia, a fé não para de clamar a Deus, assim como clamou o Cristo crucificado. Apesar de todas as contraevidências, ela não hesita em apostar sua vida em Deus. Este é o preço da fé. Contudo, algo deve ser acrescentado. A fé não permanece na incerteza. Deus se dá a conhecer. A fé faz experiências que, embora não forneçam garantias, dão certeza. Quem fundamenta a sua existência em Deus não fica permanentemente na dúvida. Aprenderá a enxergar os sinais da ação de Deus em nosso mundo e tornar-se-á testemunha das maravilhosas obras de Deus. Um dos equívocos que se comete é na conceituação de fé como conhecimento deficiente. Pressupõe-se que quem sabe não precisa crer. Gradua-se o conhecimento em opinião, do grego doxa, que consiste numa mera hipótese pessoal. Depois fé, pistes, que articula uma verdade subjetiva apenas. E aí sim o conhecimento, episteme, que exprime uma verdade objetiva. Fé é vista como um grau inferior na escala de modalidade do conhecimento humano. Nessa ótica, o conhecimento é qualitativamente superior à fé e deve procurar substituí-la. Eu não posso provar que os mortos vão ressuscitar. Com que direito, pois, posso afirmá-lo? Se houvesse provas, o tópico não precisaria constar do credo apostólico. Então vamos buscar provas para afastar a dúvida? Pergunta-se, a verdadeira fé decide-se realmente no nível cognitivo dos fatos? Se assim for, ela depende do que a ciência é capaz de demonstrar. E, no fundo, a fé é supérflua. A verdade estaria integralmente com a ciência? E ela decreta que não existe o que não se pode provar? É claro que a fé não vai submeter-se a tal verdito, vai afirmar seus propósitos e os seus próprios fatos. Convicções transformam-se em saber à medida em que são testadas e aprovadas na vivência. Portanto, também a fé tem seu conhecimento. Concluo. Schleiermacher, eminente teólogo protestante do romantismo alemão, sonhava com um pacto eterno entre fé cristã e livre pesquisa científica. No sentido de que aquela não pode cercear esta e esta não pode impedir aquela. De potenciais rivais, adversárias, deveriam converter-se em companheiros. 200 anos após, o sonho continua vivo, com nova e singular urgência. Mas Schleiermacher podia imaginar o pacto somente em termos da não interferência de uma na outra, isolando os respectivos domínios com o propósito de evitar colisões. Ora, o acordo de cavalheiros de não agressão mútua é insatisfatório. Deve ser submetido por contrato de real cooperação. Essa tem sido a intenção de nossos estudos, a saber, mostrar que tal cooperação não só é possível, como indispensável. A ciência tem um compromisso com a fé e esta com aquela, e ambas estão em dívida com o bem da humanidade. Devem unir-se para salvar a humanidade, certamente em competências e ferramentas distintas e conjugadas. Por fim, ainda que eventualmente alguém entre nós não se depare com qualquer infortúnio na sua caminhada, o que é bastante raro, assim como para outras pessoas, também para nós chegará o dia em que precisaremos entregar nossa vida a Deus, retorná-la a Ele. A nossa vida é uma dádiva de Deus e Ele quer que a vivamos plenamente. Mas sendo uma dádiva, em sentido último, ela pertence a Deus. E bem-aventurados somos quando na última hora, na hora derradeira, soubermos entregá-la de volta a Deus. Morrer é uma atitude de entrega. Assim como existe hora para resistir à morte, existe hora para nos entregarmos à morte. Queira Deus que o façamos de forma serena e confiada. Jó,
um exemplo de resiliência e resistência, é para nós, igualmente, um exemplo de entrega confiada. Ao perder tudo, ele diz, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E o próprio Filho de Deus, na hora derradeira, pendurado à cruz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que essas palavras possam nos inspirar ao longo de nossas jornadas. Dando prosseguimento ao seminário Intercrenças, chamamos ao palco o padre Roque Ungues, que nos falará agora sobre a cura espiritual da doença crônica. Bom dia de novo a todos. Me pediram para falar agora de cura espiritual. Vejam bem, cura espiritual nas condições crônicas. Primeiramente, o contexto. Nós vivemos hoje uma transição demográfica, isto é, nós temos sempre mais pessoas idosas. A porcentagem de pessoas idosas é sempre maior. Temos, em segundo lugar, uma transição epidemiológica também. Nós temos sempre mais situações crônicas e não apenas eventos agudos, ou temos eventos agudos de condições crônicas. Isso leva a que nós tenhamos sempre mais doenças crônico-degenerativas, portanto, situações crônicas, justamente. E o sistema de saúde, ele está preparado para atender eventos agudos, principalmente. E também a medicina tem recursos valiosíssimos para fazer frente a eventos agudos, de condições crônicas e outros eventos agudos também eventuais. Mas nós temos menos recursos para aquilo que são as condições crônicas. Estamos despreparados para isso. A gente apenas sabe aplicar procedimentos terapêuticos. Mas para as condições crônicas, sabemos que elas dependem muito de hábitos das pessoas. E aí, a necessidade, eu penso, e isso outros autores também, Eugênio Vilaça Mendes propõe muito isso, um grande sanitarista, da necessidade do autocuidado acompanhado nas condições crônicas. Nós precisamos ver como é que nós podemos autoacompanhar ou acompanhar as pessoas no seu autocuidado. E é aqui que eu vou inserir a espiritualidade agora. Primeiro, então, é bom entender, a questão é como é que nós vamos ter saúde em situações crônicas. Primeiramente, temos que ver o que é saúde. Primeiramente, saúde não é ausência de doença. É uma definição, eu diria, tautológica. A OMS, Organização Mundial da Saúde, definiu a saúde como completo bem-estar físico, psíquico, mental e social. Eu acho que é uma boa definição, já é muito mais holística, mas ela é um pouco utópica. Não existe o completo bem-estar, ninguém tem esse completo bem-estar. Eu penso que a melhor definição para a saúde é a capacidade de reagir diante das ameaças ao equilíbrio. Muitos autores entendem dessa maneira. Saúde é capacidade de reação. Ou isso está fundamentado também em Maturana, saúde como autopoiese, isto é, a capacidade de se auto-organizar dentro de uma nova situação de limites. Ou saúde como autonomia, Ivan Illich. Por isso a questão de aprender com autocuidado, que é necessário com autonomia, ver como é que eu me organizo dentro dessa nova situação, dos limites de uma situação crônica. Então, saúde como capacidade de reagir, de se reorganizar e de se reequilibrar através da ressignificação da vida, reframe, em inglês. Eu penso que, então, saúde é isso, é essa capacidade de reagir. Isso é saúde verdadeira. E eu sempre defendo com os meus alunos da área de saúde que alguém pode ter o vírus da AIDS e ser saudável. Alguém pode ter diabetes e ser saudável. Depende de que isso? Depende dessa capacidade de reação. Daquilo que nós já vimos hoje, dessa energia positiva de saber reagir e se reequilibrar dentro dessa situação de doenças crônicas. Que no fundo, essa capacidade de reação
é a capacidade de ressignificar a vida dentro dessa nova situação. E agora vem, depois que vimos o que é saúde, saúde é capacidade de reação, o que é cura? Como é que a gente se cura? Aqui eu parto de um grande médico francês, que foi professor de Michel de Foucault, que é Georges Ganguien, no seu livro Normal e Patológico, em que ele diz que quem passou por um evento agudo, ou quem teve uma doença, não vai ter uma restitudo ad integrum. Isto é, ele não vai voltar a ser o que ele já foi. Ele sempre vai se reorganizar, vai se normatizar de novo dentro de uma nova situação e não é uma volta ao estado anterior. Portanto, nós sempre nos reequilibramos dentro de uma nova situação. Curar, portanto, é reencontrar a normalidade numa nova situação depois de um desequilíbrio. Isso é saúde. E, justamente, se saúde é capacidade de reação, é capacidade de novamente encontrar a norma. Para aquela situação, eu diria, já um pouco mais diminuída. E à medida que os anos passam e as condições crônicas aumentam, a condição para poder se reequilibrar, para encontrar de novo essa normalidade, é evidente que vai diminuindo. Quando a gente é jovem, a gente tem um seguro biológico imenso. A gente pode se dar a todas as aventuras e experimentar de tudo, porque o corpo se reequilibra. À medida que os anos passam, esse seguro biológico vai diminuindo, nós temos mais limites e, portanto, temos mais dificuldade de definir a nossa normalidade. Isso tudo segundo Ganguien. Então, essa normalidade alcançada é mais limitada do que aquela que foi perdida. Então, não se adquire uma normalidade que se tinha antes. Se adquire uma nova normalidade, que é se reequilibrar dentro dessa nova situação. À medida que o crédito biológico vai sendo gasto, a capacidade normativa vai diminuindo, diz Ganguien. Vai diminuindo porque eu vou ter menos capacidade de definir a minha norma. Justamente o livro de Ganguien, Normal e Patológico, foi uma crítica a uma medicina, eu diria, positivista, de pensar que existe um normal definido igual para todos. Ele vai mostrar que o normal, cada um define, o seu corpo define um normal adequado. Existe um normal, eu diria geral, evidentemente, mas cada um tem que definir esse normal na sua situação concreta. E isso é saúde, essa capacidade de se reequilibrar. E agora vem, então, tendo presente que nós estamos numa situação epidemiológica de doenças crônicas, partindo de que saúde é capacidade de reação, e partindo de que cura é reencontrar a normalidade dentro de uma nova situação, o que é cura espiritual, então? E por que acrescentar essa palavra espiritual? A saúde é capacidade autopoética de se auto-reorganizar, de reorganizar numa nova unidade os elementos que constituem o sujeito na nova situação existencial das condições crônicas. Então, nas condições crônicas, eu tenho uma nova situação que eu tenho que me ressignificar, eu tenho que me ressituar, eu tenho que me reequilibrar. Essa capacidade, ela é, segundo eu defini na minha fala anterior, somático-psíquica espiritual. Isto é, essa capacidade do ser humano, ela é somática, o corpo, ela é psíquica e ela também é espiritual. Tudo isso ajuda nessa capacidade de reação. Todas essas dimensões ajudam, não só a dimensão física. A dimensão física, primeiro, os sintomas, o que são? Os sintomas são justamente sinais que o corpo está reagindo. Depois vem a questão psíquica, quer dizer, que energia positiva eu tenho de emoções para fazer frente a isso. E espiritual, e que significados eu encontro para esses limites que eu vou tendo nessas condições crônicas. Então, essa capacidade somática, psíquica e espiritual, enquanto dimensões do ser humano integral, e sua expressão depende dos recursos terapêuticos, claro, e simbólicos do contexto cultural. Aqui os simbólicos, aqui entra tudo que é religiosidade, religião, espiritualidade, e que são terapêuticos, evidentemente, também. Terapêuticos, claro, que a medicina traz, mas
além desses terapêuticos, também são evidentemente terapêuticos, tudo isso que é o mundo simbólico, que é o mundo espiritual, que é o mundo da religiosidade, que justamente ajuda nessa capacidade de reação. Então, entre os recursos simbólicos que existem, por exemplo, um recurso simbólico também podia ser a filosofia. Alguém que gosta de filosofia, pode ser que na filosofia encontre um sentido ou na arte, por exemplo. Isto é, são todas aquelas dimensões do ser humano onde ele expressa sentido. Isso é a filosofia, é a arte, é a religião, é a espiritualidade. Então, esses recursos simbólicos, nós vamos falar mais do recurso simbólico da espiritualidade, religiosidade da pessoa, que permite ressignificar a vida com um novo sentido, conseguindo lidar com os limites e incapacidades que as condições crônicas impõem. Então, diante desses limites, evidente, das condições crônicas, evidente que você tem que saber ressignificar isso, que são limites, e num mundo em que justamente impera a autonomia, a independência, o não ter limites, então você começar a ter limites nas condições crônicas, significa que você, para que isso não te dê amargura, mágoa, tristeza, depressão, porque você não é mais o que, ou não pode mais fazer o que fazia antes, você terá que encontrar um sentido, um significado para esses limites. Terá que saber se reorganizar, se reconstituir, se ressignificar de uma nova maneira. E para isso, eu penso que, evidentemente, a espiritualidade e a religiosidade ajudam imensamente. E tudo isso que nós já falamos aqui, eu acho que, no fundo, está dito aqui, que essa questão da ressignificação da vida, um novo sentido, conseguindo lidar com esses limites e incapacidades, em que esses limites e incapacidades não são forças negativas, mas, ao contrário, são forças positivas, porque você consegue ressignificar isso, dar um sentido a isso. E aí eu penso, e aí vem a questão espiritual. Eu acho que nós precisamos superar, porque aí isso leva a uma nova visão de milagre, até que ponto o milagre pode acontecer. Mas eu creio que nós precisamos superar uma visão milagreira da cura. Isto é, parece que a cura é quando o mal desapareceu. Eu era diabético, agora não sou mais. Está curado totalmente. Claro que isso pode acontecer, mas se você tem só essa visão milagreira, ou tem o câncer e rezo para que o câncer vá embora e não exista mais câncer. Ora, pode ser que eu tenha que saber primeiro conviver com sentido com a diabetes, com o câncer, com a AIDS, e pode ser que então, justamente com essa cura espiritual, é que possa acontecer também uma cura mais total. Isso é que eu estou dizendo, se você põe o acento simplesmente nessa visão milagreira, que o próprio Jesus criticou. Dizia para as multidões, vocês me procuram simplesmente porque eu dei pão, porque eu curei de vocês, mas o que Jesus fazia na cura era uma coisa mais fundamental, que está dito numa frase que Jesus dizia, que eu acho que vai estar depois, vai em paz que tua fé te curou. Jesus não diz, vai em paz que eu te curei. Jesus diz, vai em paz porque tua fé te curou. Então, precisamos superar, precisamos superar essa visão puramente milagreira, que é típica de eventos agudos. Então, eu tenho um evento agudo, então eu vou pedir para que esse evento agudo desapareça. Mas as situações crônicas continuam, e eu tenho que encontrar um sentido para isso. Essa é a verdadeira cura. E aí, se houvesse uma cura também física, ela será fruto dessa cura espiritual. É como se a cura só acontecesse quando a patologia fosse extirpada, superada. Por isso é importante falar de cura espiritual do coração, que é muito mais importante do que puramente a física, que pode acontecer também, mas por influência dessa cura do coração. Eu me lembro de uma amiga que eu acompanhei, que tinha câncer, ela teve uma descoberta espiritual justamente na questão do câncer. Isso levou 5 anos, ela não curou nesse sentido milagreiro, isto é, ela faleceu, mas esses 5 anos foram anos de grande cura espiritual do coração, e as pessoas iam lá para consolá-la, e ela que consolava as pessoas, porque ela conseguiu construir um sentido na vida tão grande
que ela teve essa cura espiritual do coração para enfrentar o câncer, e ela faleceu depois de 5 anos disso. Mas, eu diria, ela foi curada espiritualmente. E é isso que importa, primeiramente e mais fundamentalmente. Então, em que consiste a cura espiritual do coração? Significa experimentar uma força interior que está para além das próprias capacidades, para aceitar a nova situação, encontrar sentido para enfrentar os sofrimentos, os limites e viver com relativa paz no coração. Então, a Emília, essa minha amiga, não é que ela vivia no bem e do bom. Claro que ela tinha angústias interiores, mas ela, pelo caminho espiritual que ela fez, pela cura espiritual do coração, ela enfrentou essa situação com sentido. E por isso ela tinha relativa paz. E por isso ela podia transmitir paz para as pessoas que a procuravam. Significa experimentar no coração, apesar dos limites e sofrimentos, porque a pessoa se sente amada por Deus, agraciada por seu amor e rodeada pelo carinho dos outros. Eu acho que é principalmente experimentar amor. Eu acho que isso é a questão da cura espiritual, experimentar amor no coração, de Deus, dos outros, esse agraciado, pelo fundo de graça. E aí vem essa frase que eu já disse antes, Jesus sempre dizia, vai em paz, porque tua fé te salvou, tua fé te salvou. Jesus não disse, eu te salvei. O milagre era apenas um sinal de algo mais importante que havia acontecido, a salvação, a cura espiritual do coração. Por isso que Jesus diz, a fé te salvou. Isso que era a intenção. Se existe uma cura física, ela é apenas um sinal de uma coisa mais importante que aconteceu. Encontrar um sentido, encontrar um significado. Eu creio que é importante, então, e assim termino, encontrar ou ter maneiras de autoacompanhar, de acompanhar pessoas no seu autocuidado, nas condições crônicas, pessoas já com mais idade, como é que elas podem usar justamente a espiritualidade que elas têm no coração, o que a gente pode ajudá-las a redescobrir, para que elas, justamente, a capacidade de reação delas a essa situação de maiores limites, possa ser vivida com sentido, com significado. Isso significa, então, de poder viver isso com paz. É isso. Muito obrigado. Muito bom.